de ocupação. Guido vai poder falar com mais propriedade mais adiante um pouquinho, mas eu posso sinalizar para vocês que é um projeto que ele prevê em cima dessa poligonal toda uma ocupação de 6,5%, se eu não me engano, 2,5% com via e 4% de ocupações que não são vias, com equipamentos. Aí eu vou emitir, na verdade, uma opinião pessoal, que não é técnica não, mas que eu já trabalho com outros projetos e, na minha opinião, um 6,5% é um percentual baixo. A gente está acostumado a ver projetos em outro contexto ambiental, mas que tem uma ocupação maior do que isso. Eu queria passar para vocês esse primeiro cenário, esse primeiro estudo que foi feito. Eu vou jogar agora aqui algumas imagens. A área toda tem 380 a 360 hectares, mais ou menos. Eu posso dar um número exato. Eu vou fazer o seguinte, como o Guido vai apresentar agora o projeto, e eu vou voltar para falar um pouquinho de diagnóstico e de avaliação de impactos, eu pego o número exato ali para vocês e passo. 230. Eu vou lhe sinalizar qual foi a área da poligonal que nós levantamos, que nós estudamos, que estão em mapas, que estão em todos os materiais. Mas eu vou parar a apresentação, pode passar mais um. Por aqui agora, e antes de entrar, na verdade, no estudo de impacto ambiental, e para que a gente tenha, para até voltar ao anterior, vamos deixar aqui, para que a gente tenha a ideia da cronologia, que vocês entendam qual foi o trabalho no passo a passo. Primeiro foi o seguinte, entender o mercado, entender o destino, pensar no projeto. Segundo passo, vamos para dentro da área, entender o que é que ela tem de característica ambiental que tem que ser preservada e quais são as áreas que podem ter uso. Terceiro passo, a proposta de ocupação, que a gente vai apresentar. E eu volto depois, no segundo momento, para apresentar o que a gente viu de diagnóstico de impacto na área, e a gente fecha a apresentação com a Lorena falando um pouquinho da questão social. Esse é uma etapa do licenciamento. Eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, depois que a gente termina essa audiência de hoje, a gente tem uma expectativa de que as questões que sejam postas sejam consideradas pela equipe de análise do processo do INEMA, para que ela possa conceder uma primeira licença. Essa licença chama licença prévia. Ela não permite colocar um prédio dentro da área. Com essa licença, que é a primeira de todas, a gente não constrói, não se faz nada. No segundo momento, depois dessa licença prévia, a gente parte para tirar as licenças de instalação. Um projeto desse tamanho, ele não acontece de uma única vez, ele acontece por partes, e ele muito provavelmente vai ser passível de algumas diferentes licenças de instalações. A gente não tem a obrigatoriedade de ter essa audiência aqui nas outras etapas do licenciamento, mas nós buscamos, como recomendação, inclusive, da equipe técnica, da equipe social, apresentar sempre. A gente já fez algumas apresentações que não nesse formato, talvez não aberto dessa forma, mas com algumas lideranças locais, com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e acho que a gente pode voltar em outros momentos para que isso vá acontecendo sempre de forma gradativa, tá bom? Eu vou passar para aqui agora e no segundo momento eu volto. Do relevo, cursos d'água, como a gente podia desenvolver o sistema viário, as edificações. Então, a ideia foi que a gente pudesse ter lâminas e camadas, como se o terreno, a gente estivesse fazendo um raio-x do terreno. Então, esse primeiro slide é basicamente a topografia, que está muito clarinha aqui de cinza, com os morros, e os pontos azuis são as nascentes, né? A gente tirou todo o restante além da parte da Pituba, que o Maurício já falou, que é essa área aqui, e uma outra área que está sendo regularizada nesse momento, que a gente não está levando em consideração. E a nossa ideia nesse primeiro slide é definir como acontece os cursos d'água, né? As nascentes, a ribeira, que é nesse caso o rio mais importante, que sai daquela área da base, enfim. Para a partir daí a gente começar a conceber o projeto, por favor. Então, a gente sobrepôs aquele slide, agora a parte de vegetação. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem 3 tons de verde. Tem um verde mais claro, que são as áreas passíveis de ocupação, com 29% aproximadamente da área, o que ele já tinha falado. O verde mais escuro, que é a proteção referente aos cursos d'água. Então, a gente tem um recuo de 50 metros da nascente e 30 metros dos cursos, certo? E o verde intermediário significa uma vegetação no estado mais avançado, portanto, não levado em consideração no nosso projeto. Isso é simplesmente uma área preservada. Pra vocês terem uma ideia, a área total do terreno tem 2.331.000 metros quadrados, 233 hectares aproximadamente.
e com a área ocupável, né, seria essa área passível de ocupação, 685 mil. E o restante disso é a área preservada, 1.646.500 e alguma coisa. Bom, então, levando em consideração esses aspectos de relevo, cursos d'água e vegetação, a primeira coisa que se pensou foi numa espécie de espinha dorsal do empreendimento. O que seria isso? Primeiro, os acessos e como se desenvolveria esse acesso dentro da área e que estamos desenvolvendo o projeto. Então, pra vocês terem uma ideia, essa parte do terreno, vocês viram naquela foto anterior, é a parte que você pode acessar através da BA-001. Antes de entrar na cidade, a gente pode acessar o empreendimento, logo, justo antes da ladeira aqui, a gente acessa, à direita, poderá acessar o terreno, certo? O outro ponto de acesso é naquela via que liga as praias urbanas, é mais ou menos ali entre o Resende e a Tiririca, certo? Que a gente tem uma parte até mais alta, ali a gente tem algumas ladeiras e tal, então na parte mais alta de uma daquelas ladeiras a gente tem acesso ao terreno, certo? E esse traçado, não sei se está muito claro para vocês perceberem, ele faz isso aqui. Pode passar um, por favor, que a gente mostra o acesso com essa bolinha aqui, o que ele faz da BA-001 até as praias e o acesso das praias, por favor, ele volta até o acesso à estrada, né? Então, é o que a gente chama de espinha dorsal do empreendimento. Daí, a gente bifurca para outras áreas que eu vou explicar logo em seguida. Nesse pequeno complexo, tanto para atender a cidade, pequena, tanto para garantir essa área, a segurança nessa área, certo? Então, esses equipamentos não foram simplesmente definidos porque isso cabe aí, é bonito ter isso, não, é porque é necessário